Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Clemente Ganslúcio, diretor técnico do DIEESE. Olá, Clemente, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia, ouvintes. Tá em São Paulo, Clemente? Estou em São Paulo, essa vez a semana toda em São Paulo. Coisa rara. Muito bom. Tá certo, Clemente. Mas vamos lá, pegar um frio, né? Você viu? Veio uma frente fria aí danada, né? Pegar um friozinho aqui em São Paulo. Finalzinho de semana com friozinho. É isso aí. Clemente, vamos lá, vamos falar aqui do Brasil, né? Que tem 12,8 milhões de desempregados e 28,4 milhões de subutilizados. É isso? É isso, esse é o resultado observado aí para o primeiro semestre, no final do segundo trimestre de 2019, da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, feita pelo IBGE, que faz a radiografia socioeconômica do mercado de trabalho no Brasil, mostrando que houve um leve recuo para 12% a taxa de desemprego em 2018, nesse mesmo período, no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, a taxa estava em 12,4%, portanto, na variação anual, uma queda de 0,4% na taxa de desemprego, mas ainda uma taxa muito elevada, quase 13 milhões de pessoas desempregadas, e, portanto, a dinâmica econômica que vem se observando, que é muito baixa, uma economia que tem uma taxa de crescimento muito baixa, as expectativas cada vez indicam que a taxa de crescimento é menor do que a esperada e a consequência disso para o mercado de trabalho é uma dinâmica de geração de postos de trabalho muito aquém do necessário. Tivemos nessa pesquisa, como já temos observado pelos dados do CAGED, divulgados pelo Ministério do Trabalho, um aumento, e essa é uma boa notícia, um aumento da ocupação assalariada com carteira de trabalho assinada. Nos últimos 5 anos, é a primeira vez que esse resultado aparece na pesquisa, portanto, tivemos a observação revelada aí pelo IBGE com essa pesquisa, que de fato no mercado de trabalho, depois de 5 anos, começam a aparecer os empregos com carteira de trabalho assinada. Nós temos o maior contingente de pessoas ocupadas, ou seja, a população continua crescendo, mas o crescimento da ocupação é aquém, portanto, distante ainda daquele contingente que chega para o mercado de trabalho procurando o primeiro emprego e também muito fraco para a geração de emprego para fazer frente a esses quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Além disso, há um resultado que a pesquisa mostra de forma permanente, que é o crescimento das pessoas na situação de desalento, são quase 5 milhões, 4,9 milhões, segundo o IBGE, de pessoas que dizem que precisam de um emprego, mas estão desalentadas, desistiram de procurar porque não conseguem encontrar um posto de trabalho e porque a procura tem um custo que muitas vezes ela não tem disponibilidade financeira para fazer um investimento para a procura e desistem de procurar emprego apesar de precisarem urgentemente de um posto de trabalho. São classificadas pelo IBGE essas pessoas como desalentadas. Se nós considerarmos ainda o contingente de pessoas que trabalha jornadas abaixo do que seria necessário, a estimativa é que quase 25% da população esteja numa situação de subutilização, ou desempregada, ou desalentada, ou trabalhando abaixo da jornada. São mais de 28 milhões de pessoas nessa situação, o que mostra um mercado de trabalho muito precário. Se nós tivermos em um ano a geração de quase 2,4 milhões de postos de trabalho, ainda aquém do necessário para enfrentar o problema, o grande destaque dessa geração de postos de trabalho é que 70% desses 2,4 milhões de postos de trabalho gerados nesse último ano são postos de trabalho de ocupações por conta própria ou autônomo, onde a grande parte, mais de 3/4 dessas ocupações, são ocupações informais,
sem proteção social, sem registro em carteira, assalariamento sem carteira ou trabalhador autônomo por conta própria, sem proteção social, portanto, um emprego precário, uma ocupação precária. Isso tem afetado gravemente o rendimento do trabalho, o rendimento não cresce, a massa salarial não cresce, porque os empregos gerados são com baixos salários, melhores salários, trabalhadores com melhores salários são demitidos, trabalhadores contratados ou ocupados com menor remuneração faz com que a massa não cresça, apesar de ter crescido um pouco a ocupação. Isso faz com que, não tendo o crescimento da massa salarial, não aumenta o poder coletivo da sociedade em termos de consumo, e isso é uma das travas para o nosso crescimento. A retomada do crescimento pressupõe a geração de emprego e o aumento dos salários. As duas não vêm, na verdade, concorrendo para que nós tenhamos uma dinâmica positiva a partir do mercado de trabalho e da ocupação para sustentar uma saída do crescimento para o crescimento econômico. E o mercado de trabalho sofre a consequência do baixo crescimento e também, por não ser um mercado de trabalho que produz empregos de qualidade com salários melhores, é também um obstáculo para o crescimento, porque a demanda, a capacidade de consumo não cresce para as famílias. Tá Marilu. certo, Clemente. Más notícias aí no campo do trabalho continuam. Muito obrigada aqui pela sua análise, Clemente. Um grande abraço para você e bom final de semana. Até mais. Igualmente. Até mais. Falamos com Clemente Ganslúcio, diretor técnico do Diese.